Então agora nós vamos, né, dar início à palestra de abertura, né, é uma honra muito grande para nós contar aqui com a presença do professor Dr. Leonardo Boff. Ele dispensa apresentações, mas eu vou ler rapidamente aqui algumas coisas sobre ele, né, que ele é filósofo e teólogo, doutor em teologia e filosofia pela Universidade de Munique, na Alemanha. Ingressou na Ordem dos Frades Menores Franciscanos em 1959, professor de teologia e espiritualidade em vários centros de estudos de universidades no Brasil e no exterior, além de professor visitante nas universidades de Lisboa, em Portugal, Salamanca, na Espanha, Harvard, nos Estados Unidos, Basel, na Suíça, Heidelberg, na Alemanha. É doutor honoris causa em política pela Universidade de Turim, na Itália, e em teologia pela Universidade de Lund, na Suécia. Recebeu vários prêmios no Brasil e no exterior por sua luta em prol dos direitos humanos, né? É uma honra muito grande para nós, professor, por favor. Bom dia a todos e a todas. Não gosto de segurar, senão fico com as mãos soltas, aí não presta. Bom, eu quero agradecer ao Érico, mais que tudo, Maria do Rosário, por ter organizado esse encontro, ter feito o convite. E o tema que vocês abordam eu considero da mais alta importância, porque na verdade tem a ver com o futuro do sistema vida, do sistema terra, e junto, quem sabe, até com o futuro da nossa civilização, porque a nossa cultura técnico-científica, que foi elaborada no século XVI pelos pais fundadores, Kepler, Newton, Descartes e Francis Bacon, nos trouxeram imensas vantagens. Nos levaram à Lua, nos trouxeram de volta, inventaram o antibiótico, vivemos muito mais, transformaram a face do nosso planeta, e nós temos que reconhecer isso. Mas, curiosamente, a utilização dessa razão instrumental analítica, ela simultaneamente criou o princípio da autodestruição. Nós construímos armas químicas, biológicas e nucleares que podem destruir a vida visível, porque 95% da vida é invisível. A vida visível, a nossa espécie humana e a nossa civilização. E essa máquina de morte está montada. Pelo código que esse imbecil Trump tem na sua mão, ele pode deslanchar uma guerra nuclear em 3 minutos. E acaba a nossa espécie. Eu trabalhei durante 8 anos, um pequeno grupo de 23 pessoas, e a partir da ECO 92 propuseram
fazer uma grande pesquisa nos principais países do mundo, coordenados por Gorbachev, para saber que valores e princípios nós devemos incorporar e traduzir praticamente as nossas ações e intervenções da natureza, que possam devolver vitalidade ao planeta e garantir o futuro. Então, durante 8 anos, mobilizamos mais de 500.000 pessoas do mundo inteiro, desde indígenas, as religiões, tudo quanto é lado, ciências, centros de pesquisa, populares. O material era quase como essa sala, sabe? Tínhamos que fazer uma leitura de cego para poder captar o que é relevante. Daí saiu um documento que eu considero um dos mais importantes do começo do século XXI, que é a Carta da Terra. A Carta da Terra. E a primeira frase dessa Carta da Terra começa assim: nós estamos em um momento crítico da história do ser humano e da Terra. O momento em que devemos fazer uma escolha. A escolha é essa: ou cuidar da Terra e uns dos outros, ou então arriscar a nossa própria destruição e a liquidação da diversidade da vida. Primeira frase do documento. Pena que eu não trouxe aqui o documento, que ele é pequenino, mas ele está como suplemento desse livro. Eu até recomendo Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres, a dignidade e direitos da Mãe Terra. Pois essa frase meio apocalíptica levou uma grande discussão interna do pequeno grupo. E nós não podemos alarmar a humanidade dessa forma. Aí mandamos essa afirmação para 3 grandes centros de pesquisa, que é o MIT, lá de Boston, depois a Real Academia de Londres e o Instituto Max Planck de Munique. Uns 2 meses depois, vieram as respostas quase nos mesmos termos. Vocês não só podem, vocês devem dizer isso. Aí nos desafogou um pouco. E o Papa escreve uma encíclica que eu considero o melhor documento de ecologia que existe. Edgar Morin, ao ler o documento, disse: com essa encíclica, o Papa está na ponta da discussão ecológica mundial. Porque, erroneamente, não se trata de uma encíclica verde que trata do meio ambiente. Ele trata de uma ecologia íntegra. O meio ambiente, ecologia social, ecologia mental, ecologia política, ecologia espiritual. Assume os dados mais seguros da ciência, faz uma análise crítica em termos analíticos, filosóficos, e depois faz uma proposta humanitária. E é dirigida não aos cristãos, dirigida à humanidade. Eu mesmo, no contato que eu pude ter com ele, logo em seguida, de ser Papa, disse: santidade. Ele disse: santidade não. Santidade é o Dalai Lama, eu sou Francisco. Então vocês podem ver o estilo do homem. Eu disse: olha, Francisco, o problema não é a igreja, as religiões. O problema é a terra, a vida, a humanidade. O senhor tem que escrever uma grande encíclica, se assessore dos melhores nomes das ciências hoje e faça um documento que se dirige à humanidade. E ele fez. Que é esse Laudato Si, no hino de São Francisco. Ele faz elogio do sol, da lua, chama todos os irmãos e irmãs. Mas o importante é o subtítulo: Cuidando da Casa Comum. Não fala terra, casa comum. E a categoria-chave é cuidado. Cuidar da casa comum. Então, nós estamos em um momento grave da nossa história, como nunca antes. Daí a importância de uma reflexão como essa. Eu gostaria de fazer um pouco
essa reflexão introdutória mesmo, sobre como nós entendemos hoje, a partir da nova cosmologia, a Terra e a vida. Se eu posso apresentar um pouco minhas credenciais, depois de ter trabalhado na Carta da Terra, eu desde os anos 80 tenho me ocupado intensivamente com a nova cosmologia, os novos saberes. Escrevi um livro grande de 500 páginas, mais ou menos, junto com o cosmólogo norte-americano Mark Hathaway. O livro saiu nas várias línguas, também está em português. Chama o Tal da Libertação. A gente procurou incorporar a sabedoria do Oriente e do Ocidente em diálogo com as ciências. E saiu traduzido em todas as línguas. E, curiosamente, nos Estados Unidos, o livro ganhou a medalha de ouro em Ciência e Nova Cosmologia. Eu me senti extremamente honrado, porque nós estamos na periferia dos centros metropolitanos de conhecimento. Mas o livro teve esse reconhecimento. E Friedrich Capra, que é um velho amigo de discussões teológicas, porque ele é um austríaco e vive as turras com Deus, e eu sou um dos interlocutores. Ele leu o manuscrito e disse: eu quero fazer o prefácio. Demorou 2 meses, fez um belíssimo prefácio. Se vocês não quiserem ler o livro, porque é muito grosso, leiam as 30 páginas do prefácio, que é um belo resumo, sabe? Um belo resumo. E não esquecer esse, que é um pouco a base da encíclica do Papa. O Papa, inclusive, usa o título: Grito da Terra, Grito dos Pobres. Olha, como nós precisamos de uma teoria da sociedade para entender as sociedades complexas, senão nós só acabamos só fazendo descrições e narrativas, mas não chegamos na mecânica de como funcionam as sociedades. E isso já há 2 séculos de reflexão. Uma teoria da sociedade para fazer uma boa política, entender a situação de cidadãos que intervêm. Eu acho que hoje nós temos, da mesma forma, ter uma teoria da Terra, do nosso sistema, para podermos entender o nosso planeta. E, curiosamente, nós descobrimos muita coisa no mundo. Descobrimos novos continentes, novos povos, novos seres. Andamos pelo mundo, mas nunca havíamos descoberto a Terra. Ninguém falava da Terra. Tiveram que os astronautas ir lá de fora, das suas naves espaciais ou da Lua, para descobrirem a Terra. Inclusive 2 deles dizem isso. O sentido mais profundo das nossas viagens espaciais foi poder ver a Terra de fora da Terra. Pequenininha, que cabe na palma da nossa mão, a escondemos atrás do nosso polegar, e daqui de cima não há uma diferença entre Terra e humanidade. Humanidade aqui, Terra aí. É uma unidade. Ficaram tão impactados com a experiência de ver a Terra, porque diziam: ela tem uma irradiação especial. Tudo que é adorável, amável, extraordinário está lá. A vida. E quase todos eles viraram missionários, porque se deram conta: é um planeta frágil e ameaçado, e nós temos que nos empenhar e correr o mundo para dizer: gente, agora que temos a Terra à nossa disposição, como única casa comum, temos que cuidar dela. E muitos estão por aí, muitos morreram. A mim me impactou muito um artigo que a revista Time pediu ao Abraham Asimov, quando se completaram 25 anos celebrando as viagens espaciais, que ele fizesse um balanço, porque os russos foram os primeiros a mandar um satélite e girou ao redor da Terra. E ele fez uma página na revista Time que diz 3 coisas de grande importância. Diz: a primeira coisa é que nós descobrimos a Terra como a nossa casa comum.
E só temos essa e não temos outra. Segundo, descobrimos que Terra e humanidade é uma unidade. Uma unidade que forma uma única entidade. É um único ser. E terceiro, que nós desenvolvemos a partir daí uma consciência planetária. Nós temos esse planeta, temos que pensar a totalidade do planeta, e isso vai mudar a consciência da humanidade e a relação que a humanidade vai ter com essa casa comum. Pois é isso que é o nosso desafio. Nós temos que superar aquela visão que os pais fundadores do século XVI nos transmitiram. Está nas universidades ainda, está nas práticas sociais comuns, nós quase não mudamos. Mas a nova cosmologia, a partir de Einstein, mais que tudo a partir de 1924, quando Hubble, que era um astrônomo amador, não era formado em astronomia, foi lá para a Califórnia com o seu microscópio, com o seu telescópio, e começou a analisar o universo. Einstein ainda pensava que o universo era uma coisa fechada, com uma bola onde lá dentro se movem as galáxias, estrelas, etc., que era uma realidade estável. E Hubble descobre que nós não temos apenas uma galáxia, descobriu 10 galáxias. Bom, hoje nós sabemos que são mais de 10 bilhões de galáxias. Mas ele, com o instrumentozinho dele, mas a afirmação básica dele dizia: esse universo está em expansão, porque as galáxias estão se afastando umas das outras. E que o normal do nosso sistema não é a estabilidade, é a mudança. Ele continuamente está mudando. Daí que surgiu a teoria do Big Bang, que foi primeiro elaborada por Lemaitre. Lemaitre era um padre belga, um cosmólogo, amigo de Einstein, que disse: se está em expansão, deve ter começado num certo momento. E aí, então, a teoria standard hoje, ainda aceitável pela comunidade científica, diz que aquele transfundo, aquele mar sem margens, que é a energia do fundo do universo, que muitos logo chamaram vácuo quântico, mas de vácuo não tem nada, porque é o repositório de todas as virtualidades e possibilidades. Aquela energia do fundo, os maiores cosmólogos hoje chamam o princípio gerador de todos os seres, o abismo acolhedor de todas as realidades. E desse transfundo, onde continuamente emergem seres que logo colapsam, um deles se fixou, um ponto mínimo, bilhões de vezes menor que na cabeça de um alfinete, mas com bilhões de graus de aquecimento, e dentro carregado de virtualidades e possibilidades. E num dado momento ele se inflama, e os cosmólogos usam a palavra, ele se inflaciona, só que nós podemos falar porque fica ruim para nós. Inflação é outro termo. Ele se inflama do tamanho de uma maçã, depois explode. E dessa explosão nasceram todos os temas, todos os seres que temos hoje, as galáxias, as estrelas, os sóis, os planetas, e nós que estamos aí. Temos essa origem, fundamentalmente. Isso ocorreu há 13,7 bilhões de anos atrás. Por que essa data? Porque dois cientistas, Arno e Penzias, que mexiam para a NASA com instrumentos altamente sofisticados para detectar ruídos de rádio, de ondas, percebiam que mais que afinasse os seus instrumentos, de todas as partes do universo vinha um pequeno ruído mínimo,
3 graus Kelvin, uma onda pequeníssima, e uniforme. E aí se deram conta, e a teoria ganharam o prêmio Nobel por causa disso, tomaram como referência a galáxia mais distante, que foge quase à velocidade da luz de nós, tomaram essa como referência, analisando por efeito Doppler a luz vai na direção do vermelho, que significa o afastamento, e chegaram à conclusão que o nosso universo tem 13,7 bilhões de anos. E o último fóssil dessa explosão é esse pequeno ruído que pode ser captado ainda hoje em todas as direções e de todos os lados. Então nós viemos dessa realidade. Se perguntarem qual é a nossa idade, cada um pode dizer: eu tenho a idade do universo, tenho 13,7 bilhões de anos, porque um dia estávamos todos juntos naquela cabecinha ínfima. Bom, eu trabalhei esse tema já desde 1980, escrevi vários livros sobre isso, mas o mais importante, que mais me custou, eu demorei 10 anos para escrever, é esse aqui. De onde vem? Uma nova visão do universo, da Terra, da vida, do ser humano, do Espírito de Deus, para adolescentes, jovens e adultos, belíssimamente ilustrado. E eu acho que ninguém sairá indiferente quando acabar de ler esse livro, porque é uma tentativa de dar uma visão orgânica de que o que significa o nosso universo e o nosso lugar no universo, o que significa a Terra e como devemos tratá-la. Então eu coloco à disposição aqui, são imagens muito bonitas, cada página é toda ilustrada, e com dados científicos mais seguros que eu pude colher. Mandei ler por outros cientistas que me ajudaram a corrigir algumas coisinhas mais em detalhe. E atrás os principais cientistas que suportam essa compreensão do universo. Mas vamos nos concentrar na Terra, porque essa é o nosso propósito aqui. Até o século XVI, em todas as culturas e também na nossa, a Terra era considerada a Magna Mater, a grande mãe, algo vivo, com 1000 nomes, Tonantzin, os orientais chamam de Nana, os andinos chamam de Pachamama, e a tradição ocidental nossa chamava de Magna Mater, grande mãe. Agora chegam esses cientistas e dizem: não, a Terra não é nada disso. A Terra é um ser inerte, que está aí à nossa disposição, especialmente Descartes diz isso. E nós podemos medir, e vem a Terra. Curiosamente, isso eu nunca acabo de compreender. Eles analisam a Terra como se analisam uma pedra, como se sobre a Terra não houvesse florestas, animais, seres humanos. Não, a Terra que deve ser matematizada. Então a fórmula é: tudo tem que ser matematizado, porque é o código da moderna ciência. Aquilo que não pode se transformar numa fórmula científica, matemática, não conta. Terra, vida, natureza, etc., não dá para analisar. O próprio Einstein dizia: a vida deixa para as religiões. A nossa ciência não temos condições de analisar a vida. E pior ainda, para analisar a vida temos que matá-la, levá-la para o laboratório e analisar. Que ciência é essa que tem que matar a vida para poder saber o que é a vida? Com a nova cosmologia tudo isso mudou. A Terra não é mais como pensavam eles, um baú cheio de recursos. Eu não gosto da palavra recursos, porque ela é muito materialista, sabe? Melhor é bens e serviços naturais. Os andinos indígenas falam as bondades da natureza. Nós que somos todos secularizados, recursos, desde recursos humanos, recursos naturais. Quando na verdade não é, são serviços, bens e serviços que a Terra presta. Ela já tem 4,45 bilhões de anos. Então, quando as crianças, a gente fez teste e começa a ler o livro,
Ela é uma imensa bola de fogo. Como é que era possível que a Terra era uma bola de fogo? Depois virou uma bola de água. Como é que é possível bola de água? E lentamente, 2 anos depois, surgiram os continentes, que são os de hoje. Primeiro só um, a Pangeia. E curiosamente, nós temos um privilégio. Que as primeiras terras que emergiram daquele mar oceano originário é na região de Brasília. É o Cerrado. Por isso que o Cerrado chegou ao seu clímax. Se você degrada o Cerrado, ele não consegue se recuperar. São as terras mais velhas da história do nosso planeta. E elas se fixaram ali. Então a Terra começou a ser vista a partir dos astronautas, mas especialmente de um cientista que trabalhava com outros 100 cientistas para a NASA, James Lovelock, médico, químico, astrônomo, estava vivo com mais de 90 anos. E a função dele era criar instrumentos que deviam ser acoplados às naves espaciais, aos foguetes, para ver se havia algum sinal de vida lá fora. Nunca encontravam nada. Quando os foguetes se voltavam para a Terra, as agulhas enlouqueciam, porque diziam, lá tem vida. E ele tomou a sério isso. Então o grupo dele fez uma comparação entre a Terra e os 2 planetas vizinhos, Vênus e Marte. Comparou todos os elementos físico-químicos da escala de Mendeleev, que vocês conhecem, são 92, já 100 mais ou menos. E aí se deu conta que a Terra tem um equilíbrio tão sutil de todos os elementos que só um ser vivo pode fazer isso. Então, há milhões de anos, a Terra sempre tem 25% de oxigênio. Se caísse para 15, nós todos desmaiaríamos. Se subisse a 30, ninguém podia acender um fósforo aqui, porque eu pegaria fogo. A salinização dos oceanos há bilhões de anos é 3,4%. Se caísse para 2, seria como no Mar Morto, teria vida. Se chegasse a 6, mesma forma, desapareceria toda a vida marinha, ela que estabiliza os climas e que garante a vida. E assim, todos os elementos, ele se deu conta que a Terra é um superorganismo vivo que se autorregula de tal forma que ela continuamente produz e reproduz vida e garante essa estabilidade que nós temos para que a vida continue viva. Só que a partir dos anos 60, quando Nixon pediu aos cientistas que levassem a Terra para o médico, fizessem um check-up da Terra, aí se deram conta, gente, a Terra está doente. Está doente. E se deram conta que a doença vinha do tipo de desenvolvimento que nós temos, que é demasiadamente agressivo sobre os ecossistemas, sobre o equilíbrio total dos distintos fatores químico-físicos da Terra, e ela começa a adoecer. E a forma principal que mostra a doença da Terra é o aquecimento global. É uma febre. A febre não é uma doença, mas ela remete, é um sinal de que há uma doença. E hoje nós chegamos a um ponto que é um alarme universal. Os vários encontros que a ONU organizou sobre o aquecimento global, eu participei de quase todos eles, com muita tristeza, porque nunca se chegavam a convergência nenhuma, porque quem dava as cartas, quem organizava essas reuniões mundiais com todos os chefes de Estado, eram as grandes petroleiras. E a mudança de comportamento face à Terra, as grandes petroleiras, as grandes mineradoras e também o agronegócio. De seu punho pagavam cientistas até para mentir, dizer aqueles dados.
A mim me assustou muito um dado, e eu acho que como conferencista intelectual devo dizer isso, porque veio da comunidade científica norte-americana, não de um ou outro cientista que pode ter lá os seus exageros, como vários deles são exagerados, como Rees, por exemplo, o grande astrônomo, herdeiro da cátedra de Newton de Londres, escreveu o livro A Hora Final, em português. Estamos na iminência do colapso da Terra, da civilização, é a hora final. Faz um apelo para mudar, etc. Lógico, é uma opinião. Aqui não era a comunidade científica norte-americana, mandou para Cancún, que era a grande reunião sobre o aquecimento, um pequeno documento dizendo: se nós já agora, com grande intensidade, não fizermos grandes investimentos para que a Terra não chegue a 2 graus, no próximo nós estamos ainda abaixo. Entre os anos 25 a 30 desse século, nós vamos conhecer, possivelmente, lógico, a ciência trabalha com teorias, com possibilidades, ela não é uma ciência de dogmas. Entre os anos 25 a 30, nós podemos conhecer o aquecimento abrupto. Aquecimento abrupto. E trazem experiências de séculos passados, milênios passados. A Terra passou por crises, grandes crises, etc. Sempre encontrou seu equilíbrio. Aí dizem: a Terra pode chegar a 4, 5, 6 graus Celsius. Com essa temperatura, as formas de vida que nós conhecemos não vão subsistir, não vão conseguir se adaptar a esse clima, não vão conseguir evitar os efeitos danosos, e grande parte da espécie humana vai desaparecer. Mas porque temos tecnologia e ciência, fazemos ilhas e portos onde milhões vão se salvar, mas a grande maioria vai desaparecer. A resposta do representante americano, que são os reacionários, deve ser um discípulo do Trump, diz: esta é a última piada que a comunidade científica vem contar para a comunidade política. E matou a coisa. Mas foi distribuído para todos os representantes. E eles estão tomando a sério. De vez em quando sai na revista Nature atualização dos dados para mostrar o risco que nós corremos e da urgência de salvarmos o nosso planeta Terra, que tem 4,45 bilhões de anos. A vida emergiu há 3,8 bilhões de anos. A gente não sabe se será do mar profundo, do brejo primitivo, se deu um grau de complexidade, uma situação de caos. O caos não é só caótico, o caos é generativo. Ele destrói uma ordem e permite a emergência da outra. Em todos os casos, emergiu a vida, uma bactéria, que depois foi se desenvolvendo e até aparecemos nós aqui. 3,8 bilhões de anos até hoje. E ganhou várias fases da sua evolução até chegarmos ao momento de alta complexidade em que a Terra começou a sentir, começou a pensar, começou a... Aí surge o ser humano, que foi preparado 17 milhões de anos atrás. Quer dizer, na verdade ele já existia há 70 milhões de anos atrás. O nosso ancestral era pequenininho, um pouquinho menor que um coelho, e vivia na copa das árvores, tremendo de medo que algum dinossauro podia pegá-los. Curiosamente, em termos da evolução, quando surgiu esse ser, surgiram as flores. Parece que o universo quis preparar um berço para esse ser. Se alimentava de flores e brotos. Você sabe a grande catástrofe de 70 milhões de anos atrás. Caiu um meteoro enorme na América Central, abalou todo o sistema Terra.
E no abrir e fechar de olhos sumiram os dinossauros, que viveram 133 milhões de anos sobre o planeta. E não é brincadeira, 133 milhões de anos. Como eles tinham sangue que podia se adaptar a todos os climas, eles podiam estar no Polo Norte, na parte amazônica, no sul, eles se adaptavam a isso. Desapareceram, porque não tinha mais alimento, morreram. Aí o nosso ancestral abaixou e começou a ser omnívoro, comer de tudo, e não só flores e frutos, e evoluir até que 17 milhões de anos então os antropóides, há 7, 9 milhões de anos aí surge o ser humano, e há 100 mil anos atrás nós, o Homo sapiens sapiens. Eu acrescentaria sapiens sapiens e demens, simultâneo, até 3 vezes demens, porque ele é demente, o que ele faz hoje é mais demência que sapiência. Surgiu o ser humano como expressão da própria Terra na sua evolução. Então, e a Terra conheceu 15 grandes dizimações, a Terra do Cambriano, há 560 milhões de anos atrás. 90% da vida foi embora, a carga biótica, 90%. Ela precisou 10 milhões de anos para refazer e ganhar a sua biodiversidade de novo. E assim 15 grandes dizimações, mas sempre a vida subsistiu. E aqui vem um dado que eu acho que é muito importante para vocês que mexem com a Terra. Quando a gente fala de vida, pensamos nós que estamos aqui vivos, plantas, animais, seres humanos. Isso é só 5% do reino da vida. 95% é vida invisível, que são vírus, bactérias e fungos. O maior biólogo vivo, que é Edward Wilson, que criou a palavra biodiversidade, tem livros muito importantes de serem lidos. A mim me impactou muito é o futuro da vida. Agora ele publicou que vai sair por esses dias. Ele deu uma entrevista na Globo News, velhinho, 90 anos. E quando dei umas aulas lá em Harvard, pude conversar com ele. E está sugerindo, o título é Metade da Terra. Ele está sugerindo e tentando ganhar um consenso, o maior número possível de pessoas, de reservar metade da Terra como uma reserva biológica para que todos os seres vivos possam ali encontrar o seu habitat, as suas condições físico-químicas, ecológicas para sobreviver. E outra metade para alimentar a comunidade de vida, os seres humanos. E se nós não fizermos isso, nós vamos ao encontro do Inominável. E o outro livro, o anterior a esse, chama Criação. Como salvar a vida no planeta. Que é uma carta que ele escreve a um pastor. Porque, segundo ele, há 2 forças importantes no mundo. Que é a ciência, a tecnociência, que regula toda a nossa vida, e sem ela nós não saberíamos nem usar o microfone, luz elétrica e nada. E outro são as religiões, que dão sentido à vida a milhões de pessoas, e alguns enchem de coragem de se transformar em homens bombas, mulheres bombas e se matarem. Nós temos que fazer a sagrada aliança dessas 2 forças, a força da religião e a força da ciência. A religião diz à ciência: façam ciência com consciência, a serviço da vida e não do mercado. E a ciência diz à religião: deixem de ser fundamentalistas e considerar que sagrado é só a hóstia consagrada. Sagrada é só o livro o Alcorão, ou a Bíblia. Tudo é sagrado, e tudo representa a divindade. Vamos fazer essa sagrada aliança se queremos salvar a vida. E termina a última frase: eu que sou ateu estou rezando para que essa aliança aconteça. Caso contrário, não está garantido o nosso futuro. E o livro que eu acho mais interessante dele é esse, O Futuro da Vida, que é uma advertência para a humanidade.
Mas eu quero chegar aos dados que ele traz, para mostrar a importância da vida. E se eu pego 100 gramas de chão, de terra, e coloco debaixo do microscópio quântico, eu descubro aí 10 bilhões de micro-organismos. 10 bilhões. Bactérias, fungos, vírus, de 10 mil espécies diferentes. Ele diz, por isso que a Terra é viva. Imagine se em 100 gramas tem isso, imagine a Terra inteira. Por isso que ela tem essa fertilidade tão grande, que produz tudo, desde o abacate, a fruta, a uva, tudo que nós conhecemos, saladas, etc. E ele diz, esses são os trabalhadores anônimos que garantem a vida da Terra. O Papa, na sua encíclica, tem um largo tópico e diz, temos que salvar esses trabalhadores anônimos se queremos salvar a vida do planeta. E aí diz, a grande arma que nós usamos sem consciência, porque não temos esses dados, ninguém, digamos, internaliza, toma consciência desses dados. Nós jogamos veneno em cima deles. E nós brasileiros somos campeões no mundo de agrotóxicos, que mata essas populações, desce ao nível freático, atinge as águas, atinge nossa alimentação. Nós comemos as saladas, comemos a carne e todas aquelas partes químicas para as quais o nosso organismo, o seu processo de evolução, não criou a forma de incorporá-las. Ele as deposita nas células em vários lugares e se manifesta por alergias, por várias distintas formas de doenças, cânceres, etc. Então, hoje nós temos que ter uma nova compreensão da Terra. A Terra como Gaia. Gaia é o nome que James Lovelock e seu grupo deram à Terra, que é o nome da mitologia grega para dizer a Terra como viva, geradora de vida. Chamavam de Gaia. E eles deram esse nome e entrou na discussão ecológica hoje, científica, a Terra como Gaia. Um super-organismo vivo que articula o físico, químico e ecológico de maneira tão sutil que ela sempre produz vida, mantém a sua base desses organismos minúsculos e invisíveis, que garante para nós e para as futuras gerações. Mas não só a Terra. Se vocês pegarem, nós somos um continente habitado por bilhões dessas assim. Um centímetro quadrado de nossa língua tem 10 bilhões de bactérias. No estômago são 30. Perto do ânus são 60 bilhões de micro-organismos. Nós somos um continente habitado por nós. De repente um deles fica meio louco, se pega gripe, o outro fica meio constipado, se pega uma alergia. Nós nos damos conta que somos um continente, somos uma pequena terra que carrega toda essa realidade. Daí o cuidado que devemos ter com aquilo que comemos, aquilo que bebemos. Eu, quando estive na China, visitei os médicos lá e disse, como é que você faz a consulta? Dizia, consciência de uma relação nova com a realidade. Qual é o problema nosso hoje para a humanidade? Que nós temos que mudar nossa relação para com a Terra. Até agora era a relação que veio do século XVI, e Descartes diz, claro que nós somos senhores e donos dessa realidade. Maître et possesseur de la nature. É o punho cerrado para dominar, mas não só dominar a Terra, dominar os povos, as culturas, pela colonização, dominar o mundo. E estamos colhendo hoje as consequências desastrosas desse paradigma. Nós temos que trocar de paradigma. Quando falo de paradigma, é um conjunto de ideias, valores, projeções, ciências, saberes, que nós articulamos, mediante as quais nós orientamos nossa vida e definimos nosso lugar no conjunto dos seres.
Eu acho que se até hoje a nossa relação com a terra era uma relação de violência, de dominação, punho cerrado para dominar, eu acho que hoje a alternativa a isso é a mão estendida para a carícia essencial, para os dedos que se entrelaçam, e a categoria central disso é o cuidado. Cuidado para com todas as coisas que existem, se movem e vivem. E o cuidado não é uma relação agressiva com a natureza, é uma relação amorosa, uma relação cuidadora, uma relação que se preocupa. Se nós temos essa visão da Terra diferente como as novas ciências, ciências da vida, ciências do universo, a nova cosmologia, a nova biologia, nos dizem, nos obrigam, se nós queremos ter futuro para nós e nossos filhos, isto é, garantir a sustentabilidade, nós temos que mudar nossa relação com a Terra. O Papa diz a sua encíclica 35 vezes, se nós não mudarmos nossa relação com a Terra, tem que ser uma relação de benevolência, sentirmos parte da Terra. Não é que a Terra está lá e eu estou aqui. A Terra está aqui, a natureza está aqui. Nós não estamos em cima como quem domina, estamos ao pé dela como quem faz parte dessa relação. E dá como paradigma, logo no começo, a figura de São Francisco, que chamava todos os seres com o doce nome de irmãos e irmãs, que tirava a minhoca do caminho para não ser pisada, e quando via um galho quebrado, enfaixava com um paninho para ele se refazer, que no inverno, com as neves, as abelhas morriam, buscava mel por todos os lugares para fazer água doce, para salvar as abelhas. Era uma relação de profunda intimidade com a natureza, chamando a todos irmãos e irmãs. E a relação de irmão e irmão é de amizade, não é de inimizade, é de convivência, na grande casa comum. Então o Papa diz, esse que viveu 800 anos atrás, ele é moderno, velhos somos nós, que ainda castigamos a nossa casa comum. Ele não fala tanto de terra, fala de mãe terra, casa comum. Então eu acho que o nosso desafio é ver, nós temos que produzir para atender às demandas humanas, isso é fundamental, mas atender o mais possível dentro dos ciclos da própria natureza, respeitando esses ciclos. E hoje nós tiramos tanto da terra que ela precisa 1 ano e meio para repor o que nós tiramos, então ela já não tem sustentabilidade. E se os países ricos do Atlântico Norte, Estados Unidos e Japão quisessem socializar o bem-estar que eles têm, isso vários cientistas e economistas, ecólogos deles, eu mesmo sou muito próximo porque trabalhamos juntos na ONU. Paul Krugman, que é um prêmio Nobel de Economia, se interessa pelo lado ecológico e fez os cálculos. Se nós quisermos socializar esse bem-estar que é de alguns, nós precisamos de 4 terras iguais a essa. Nós não temos 4 terras, só temos essa. E estamos destruindo as bases físico-químicas que sustentam a vida na Terra. Então nós temos que produzir para atender demandas humanas, mas não só para nós, porque a Terra não criou só nós. Criou as plantas, os animais, todos os seres que também precisam de oxigênio, nutrientes, terra. E aí então, viver essa comunidade de vida. A Carta da Terra quase não fala de meio ambiente, porque nós queremos o ambiente inteiro, não o meio ambiente. Ela substitui com uma expressão comunidade de vida. Estou chegando, ele tem muito tempo para eu falar, 1 minuto ou 10? 10 não tem muito, vou falar menos. Por que comunidade de vida? Porque isso, nos anos 50,
Dois grandes cientistas, Drake e Dawson. Dawson morreu ano passado. Descodificaram o código genético. E aí descobriram uma coisa que os espantou a eles. Que se deram conta que todos os seres vivos, desde a bactéria mais originária, passando pelas grandes florestas que hoje são carvão, petróleo que nós usamos, pelos dinossauros, pelos animais todos, pelos cavalos, pelos colibris, e chegando a nós, todos os seres vivos têm o mesmo código genético de base, que são 20 aminoácidos e 4 bases fosfatadas. Dito numa linguagem simples, são 20 espécies de tijolinhos diferentes, com 4 tipos de cimentos, com os quais nós podemos combinar esses tijolos e construir a vida. Então existe a comunidade de vida. Então aquilo que São Francisco diz na sua mística cósmica, todos são irmãos e irmãs, isso não é mística, para nós é um dado de ciência, é uma verificação científica. Entre o chimpanzé e nós, a diferença de um gene. E muitos biólogos, ou um grupo italiano que afirma isso, que ele tem esse gene, mas não quer que ative para não ter que trabalhar. Não ter que trabalhar. É muito melhor subir e descer as árvores, comer suas bananas, viver tranquilo. Quem sabe se o nosso futuro não vai ser esse? Seria até melhor do que a desgraça de hoje. Internacional e nacional. Então, comunidade de vida. Então, a relação nossa tem que respeitar essa comunidade de vida, dar descanso à terra para que ela possa refazer os seus nutrientes e resgatar o seu equilíbrio. Então nós temos que diminuir o nosso tipo de consumo, que é absolutamente irracional. A acumulação vergonhosa, onde 8 pessoas, eu gostei que o grupo da Oxfam, que organiza 94 ONGs mundiais, eles sempre vão lá em Davos para evitar os miliardários que estão lá. E fazem durante o ano inteiro a pesquisa. E desse ano, a pesquisa deles resultou nisso. Que 8 pessoas, e quando leram os dados, e essas pessoas estão aqui, 8 pessoas têm tanta renda, mais do que 3,7 bilhões de pessoas. Mais da metade da humanidade. 8 pessoas. Antes eram 20, agora são 8. Então uma concentração imensa de riqueza. Que é pelo mundo financeiro, pela especulação, pela todas as formas de se relacionar com a terra visando com os bens e serviços que ela tem na acumulação e enriquecimento. Então, esse caminho, ele tem que ser concluído. Para mim, tem que ter um fim do mundo. Não do mundo, mas desse tipo de mundo tem que acabar. Senão ele acaba com a gente. Ele acaba com a Terra. Temos que inaugurar uma nova forma. Então, eu não digo que vivemos num processo, tudo é em forma de transição, é como a natureza faz, lentamente ela vai se adaptando e criando os seus ritmos, até ela encontrar os seus equilíbrios. Eu não estou dizendo agrotóxico zero, que talvez precisamos aqui usar para garantir certa produção, certa qualidade dos produtos, mas fundamentalmente usar os próprios recursos que a terra tem, e ela sempre desenvolveu ao largo da sua história com seus ingredientes próprios, onde ela refaz o seu equilíbrio e a sua forma de produzir vida e de se alimentar. Mas ter consciência que nós temos uma missão de responsabilidade no futuro do planeta e das nossas gerações. Eu temo que os nossos netos, olhando para trás, nos amaldiçoem, porque vão dizer:
Vejam que águas poluídas temos que tomar. Veja que alimentos quimicalizados temos que comer. Veja que solos envenenados temos que pisar. Veja que ares contaminados temos que respirar. Nós queremos legar a eles uma terra, a Mãe Terra, que seja fecunda, que a gente acrescente mais saúde a ela. Isso depende de nós. E fecho com uma coisa que eu acho importante. Por que falar em Mãe Terra? Havia na ONU, já há mais de 20 anos, uma proposta daqueles países que têm indígenas, e são muitos, que têm sempre reservas de chamar a terra Mãe Terra, e não terra simplesmente. O dia 22 de abril é o dia da terra. Mas devido aos muitos desastres que ocorreram pelo mundo afora, tsunamis, secas, de um lado, os eventos extremos, porque na verdade não se devia falar em aquecimento global, eventos extremos. Por um lado um calor tremendo, por outro lado um frio horroroso, e a Terra perdeu equilíbrio. Então, esse projeto não prosperava. Mas dado esses desequilíbrios globais que estão ocorrendo no mundo inteiro, as pessoas despertaram e levaram para a discussão na ONU para ter uma consequência ética, uma nova forma de relação, de chamar o dia 22 de abril o dia da Mãe Terra, e não simplesmente o dia da Terra. Quem fez o discurso político foi Evo Morales, um indígena, presidente lá da Bolívia. Foi um dos discursos mais impactantes que eu ouvi da minha vida. Porque ele começou assim: eu venho de joelhos como representante dos povos humildes da terra, pedir a vocês, não agridam mais e não deixem sangrar mais a nossa Pachamama, porque ela está muito doente. Que o poncho branco de nossas montanhas, a neve, está desaparecendo, e que os nossos animaizinhos estão morrendo pelo excesso de venenos. Vamos cuidar da nossa terra e chamá-la de Pachamama, de grande mãe. E aí ele faz o elenco dos direitos da Mãe Terra, os direitos dela ter um sangue limpo, que são as águas, dela respirar um ar bom, que ela possa refazer suas células, que ela possa ter nutrientes saudáveis, que ela possa pisar solos não contaminados, e os direitos da Mãe Terra. E aí faz uma pausa e diz, e olha, lá no semicírculo, e assustou todo mundo, sabe? Diz, ou nós destruímos o capitalismo, ou o capitalismo vai destruir a terra. Só os socialistas aplaudiram, todo o resto ficaram em silêncio. Mas teve a coragem de dizer isso. Depois pediram a mim para fazer um discurso mais ético, mais filosófico, mais teórico sobre a terra. Eu fiz o melhor que podia. Até falei com o Edward Wilson para embasar a minha argumentação, porque eu não sou cientista, eu venho de outro campo da ciência do saber. Fiz o meu discurso o melhor que pude. E quando eu disse que terra como solo, a gente cava, a gente faz o que quiser, compra, vende. Agora, quando falamos terra como mãe, a gente não compra, a gente não vende, a gente trata bem, a gente ama e venera. Pois essa atitude nós devemos tributar ao nosso planeta, chamá-lo de Mãe Terra. Aí todo mundo aplaudiu. E veio a votação unânime, 192 votos, que são 192 países, e foi unânime. Então, a partir, isso foi no dia 22 de abril de 2009. Então, dia 22 de abril será o dia da Mãe Terra. Lá na ONU tem uma cúpula vazia. E eu fiz um desafio ao Ban Ki-moon, o secretário, que o senhor coloque, eles estão fazendo a reforma da ONU, até trouxeram os quadros grandes de Portinari, e logo, quando você entra na ONU, vê na parede aqueles quadros enormes, que agora foram reparados e voltados.
Lá tem uma cúpula vazia. Disse: senhor secretário-geral, agora que estão fazendo a reforma, coloque nesse vazio dessa cúpula um globo terrestre, desses belíssimos que nós vemos. E quando vocês se sentem perplexos, não sabem que soluções tomar, invoquem a Mãe Terra lá em cima, que ela vai iluminar a vocês para os melhores caminhos. Ele disse que ia fazer. Ano que vem tem uma viagem para os Estados Unidos, vou ver se ele colocou ou não colocou. Então, para concluir, eu não quero alarmar ninguém, eu acho que a gente não deve alarmar. A gente tem que ser fiel àquilo que é o mais seguro hoje. E cada vez mais cresce a consciência coletiva de que nós precisamos cuidar. E mais crescem alternativas às formas de produção de alimentos livres de agrotóxicos, de agroecologia, porque no mundo inteiro está crescendo isso, que é um pouco, eu acho que é um apelo da própria terra, que através de nós está suscitando uma consciência que devemos mudar. Eu acho que nós vamos mudar, porque a vida é mais forte que a morte. E se a vida está ameaçada, é que o Papa termina a sua encíclica e cita 3 vezes um texto, que é do livro da Sabedoria. Deus é o soberano amante da vida. Se Deus é o soberano amante da vida, e essa vida um dia foi assumida pelo seu Filho, eternizada lá no seio da Trindade, não vai deixar que essa vida desapareça miseravelmente por causa da nossa falta de cuidado. Nós vamos despertar, vamos ganhar um novo nível de consciência, um novo patamar de consciência, como tantas vezes ocorreu na história, e vamos fazer dessa terra realmente a casa comum, onde todos estão incluídos, inclusive a natureza, até as ervas daninhas. Eu fiz uma colaboração na encíclica, mandei um textozinho do Papa para fazer uma piada, porque o homem vive perturbado de tanta coisa. Porque São Francisco pede a seus frades que nos hortos que eles fazem nas suas plantações, deixem um cantinho para as ervas daninhas, as ervas silvestres, porque elas, do jeito delas, louvam a Deus. E eu mandei para fazer piada, não é que ele colocou na encíclica isso, né? Colocou na encíclica. E ótimo, porque se trata de uma ecologia integral, integra todo mundo. A gente não sabe a função delas, mas elas têm uma função. Elas não estão à toa ali. Talvez prejudiquem aqui a colar certas plantações nossas, mas elas cabem dentro do equilíbrio biológico, ecológico, onde elas têm o seu lugar. Todos nós um dia estávamos dentro das grandes estrelas vermelhas. Depois daquela explosão, formaram-se os gases, grandes estrelas vermelhas, queimaram por 4 bilhões de anos, mas dentro dela formaram todos os elementos da escala Mendeleev: o ferro, o oxigênio, o hélio, o zinco, todos os elementos. E elas explodiram e morreram, espalharam aquilo para todas as partes e criaram o atual universo que nós conhecemos. Então, se nós nascemos no coração das estrelas, é sinal de que nós nascemos para brilhar e não para sofrer, para cuidar dessa herança sagrada que recebemos, para que ela continue a ser nossa mãe, nossa casa comum com todos os demais seres que conosco formam a comunidade de vida. Então, despertemos nossas consciências, busquemos uma relação adequada com a Terra, que não a faça sofrer muito, que atenda a nossa necessidade. Façamos uma caminhada, e lentamente fazemos processos onde vamos nos purificando e recuperando o equilíbrio perdido, e assim podemos ser não só filhos e filhas da Terra, nós somos a própria Terra, que chegou a um ponto em que ela se deu conta que ela tem que mudar para melhor, e isso será a nossa felicidade. E veremos uma sociedade, como diz Paulo Freire,
que não seja tão malvada e que não seja tão difícil o amor para com todas as coisas. Muito obrigado. Vamos fazer um debate, né? Porque tem muita coisa para debater. Rosário. Nós estamos com uma... É outro microfone. Então, nós vamos fazer o debate. Acho que algumas perguntas, né? Mas, que, Rosário, quanto tempo a gente tem? Eu vou falar aqui, Augusto. Eu tenho a honra de falar no mesmo microfone. Gente, ele está aberto a perguntas. Nós temos também um tempo para ser respeitado. Nós gostaríamos de sugerir que as perguntas sejam objetivas, que a gente se inscreva e que 5 perguntas possam atender ao grupo todo. Pode ser? Quem gostaria? Seu nome, por favor? Walter quer fazer uma pergunta. Walter, Chiquinho, Ana Flávia. Se pudesse falar no microfone também. Mais alguém aqui? Só do lado direito, gente, vamos para a esquerda, está precisando. Estou na esquerda do frenário. Só o lado direito. Eu vou fazer uma pergunta. Vou ficar ali só para a esquerda fazer alguma coisa. Tá bom? Vamos então, Walter. Você quer vir aqui? Rapidinho, tá? Não começa não. Foi meu professor. Isso é um remédio, né? Bom dia. Obrigado, Leonardo, pela brilhante palestra. Uma pergunta, uma consideração. Uma consideração antes é sobre as plantas daninhas, né, as ervas daninhas. A gente que me apresentar antes, eu sou pesquisador em agroecologia da Embrapa, aqui de Sete Lagoas, Minas Gerais. Sobre as plantas daninhas, na agroecologia a gente fala plantas espontâneas, né, plantas que nascem espontaneamente no local. Bom, elas têm sim uma função importantíssima, que é alimentar insetos que ajudam no controle biológico. Então, tem muitas vespinhas que parasitam os insetos, né, se alimentam das folhas, e antes delas parasitarem, elas têm que se alimentar de aminoácidos, proteínas que estão ali no néctar e no pólen daquelas plantinhas. Então, elas têm uma função fundamental dentro do equilíbrio do sistema produtivo. E eu queria um pouquinho que o senhor falasse da alfabetização ecológica. Alfabetização ecológica. Responda agora. Faz um bloco. Francisco. Bom dia, meu nome é Francisco Alves. Eu queria fazer 2 perguntas, mas a segunda é curiosidade minha, você responde se quiser, claro. A primeira é sobre a questão da unidade terra e humanidade, que é uma questão fundamental, e eu queria, na sua opinião, qual é o grande obstáculo para a compreensão dessa unidade? No meu entender, é a própria ONU, que é um grande obstáculo, que levou pelo menos 4 décadas para reconhecer que o aquecimento existe e é resultado da ação humana. E isso ela só reconheceu nesse século. Uma segunda pergunta, responde se quiser, mas é a respeito da sua relação com a atual igreja. Quer dizer, esse Papa, que veio da mesma ordem que o senhor, e por que até agora não deu nenhum passo no sentido de desfazer aquilo que o Ratzinger fez, que foi caçar um grupo grande de teólogos, dentre eles você?
dia, Frei Leonardo. Meu nome é Ana Flávia. Eu trabalho na Escola de Saúde Pública do Estado de Minas e eu estudo um pouco a vulnerabilidade humana às mudanças climáticas aqui. E eu gostaria muito de saber o nome do documento que a comunidade científica americana escreveu para o evento de Cancún. É objetivamente isso. Acho que a Maria de Lourdes também tem uma pergunta. Bom dia a todos. Maria de Lourdes, do Instituto Mineiro Agropecuário, Cidade Administrativa. Complementando o destaque do Walter em relação às plantas daninhas, um complemento que saiu hoje na Agroim, o Brasil importou 119 mil toneladas do glifosato em 2016. Então a gente vê essa preocupação imensa em eliminar plantas daninhas, mas elas têm um benefício na agricultura. Então isso aí tem que ser bem repensado, principalmente com o procedimento que vem incentivando e ampliando o uso de transgênicos. Então você usa transgênicos e ao mesmo tempo você demanda grande uso de herbicidas, porque essas plantas são resistentes aos herbicidas. Então a gente vê aí também esse paradigma. Obrigada, parabéns pela palestra. A primeira do Walter, a alfabetização ecológica. Veja, o Fridtjof Capra é um físico quântico, austríaco, vive nos Estados Unidos, e ele ficou tão impactado. Vocês conhecem a obra dele, que está em português, o tal e a física, conexões ocultas, sobre a vida. São vários livros muito interessantes. Ele abandonou toda a pesquisa em física quântica e criou uma rede mundial de escolas de alfabetização ecológica. Uma delas está em São Paulo. Ele diz, não é para alfabetizar crianças, é para alfabetizar donos de empresas, que são os mais ignorantes dos processos da natureza. De fato, ele veio ao Rio para dar uma palestra para a Firjan, para os grandes empresários, e foi uma pauleira só, sabe? Porque ele disse, porque era tratar sobre sustentabilidade de negócios. E se vocês respeitassem, escutassem a natureza, vocês não me chamariam. Porque o que falta hoje aos processos produtivos é uma relação de intimidade, de cooperação com a natureza e não de dominação dos seus ecossistemas. Enquanto nós não fizermos essa virada, não sou contra a produção, nós precisamos dela, mas a maneira como nós fazemos, que é devastando inteiros ecossistemas. E disse na lata dele, vocês acabaram com a Mata Atlântica, que era uma das fontes de riqueza mais extraordinárias do Atlântico Sul. Então essa alfabetização ecológica, ela no fundo procura passar as palavras-chave fundamentais que constituem o discurso ecológico. Que a primeira delas é, tudo tem a ver com tudo, em todos os pontos, em todos os movimentos. Tudo está relacionado. Não existe nada fora da relação. Matéria não existe. Matéria é energia altamente condensada, um campo enorme de interação. Todos os seres não se regem pela lei de Darwin, onde o mais adaptado sobrevive. Todos os seres cooperam entre si para até aquele mais fraco ele possa ter o seu lugar, porque ele tem alguma função que talvez nós não conhecemos. Assim ele estabelece os vários princípios da complexidade, da cooperação, para que a gente forme, digamos, uma nova cabeça, uma nova ótica.
Dessa nova ótica nasce uma nova ética, uma nova maneira de olhar, de se comportar com as coisas. Eu acho que esse é o grande processo que todos nós, de alguma maneira, estamos envolvidos. Francisco, Terra e Humanidade. Olha, efetivamente a ONU é dominada pelas potências que venceram a Guerra Mundial. E o que conta na ONU é só a Secretaria de Segurança. O resto não conta. Eu mesmo dei assessoria lá ao Miguel Descoto, que há 2 semanas faleceu, era o presidente da Assembleia da ONU. E ele e mais um grande número de cientistas, juristas, economistas, filósofos, tentou criar as bases de uma nova ONU, que tinha conseguido o apoio de 139 países. A sede dela seria na Nigéria, um pouco no centro do mundo, voltado para lá. Ele, François Altard e eu fizemos o núcleo teórico, porque a ONU tem o núcleo fundamental do desenvolvimento sustentável e a paz. Aqui era o bem comum da Terra e da humanidade. Quais são os bens comuns da Terra e da humanidade? Ao redor disso, organizar, então, as várias instâncias. E aí chamou os grandes economistas, como Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, lá estava Paul Krugman, estava esse biólogo que falei, Wilson, todos dando sua contribuição nas várias instâncias. Quem montava os bancos não seria mais um banco central, o Banco Mundial da ONU, mas seriam bancos regionais. E a essência do projeto ecológico era o biorregionalismo, dar importância a cada região. E a partir daí você pode garantir a sustentabilidade. Não um conceito mais global que toma a Terra como um todo, sem dar-se conta das diferenças de ecossistemas, de climas, etc. O biorregionalismo, que une cultura, tradição, natureza, produção, pequenas empresas, quer dizer, criando pequenos mundos mais ou menos autônomos, mas relacionados, criando uma grande rede. Isso tornaria viável e daria um conteúdo prático à sustentabilidade, que é um conceito totalmente manipulado, ideológico. Só que Estados Unidos contra, não queria. E ele estava lutando até não poder, coitado, morreu semana passada. Mas ainda me escreveu, bom, antes de estar no fim, você que o teu grupo leva esse sonho adiante, mas enquanto o Trump está ali, vamos perder, sabe? E o Krugman, numa intervenção que fez, diz: Trump é a pessoa mais estúpida que a história americana produziu em todo o seu tempo. E ele não é só uma ameaça para os Estados Unidos, é uma ameaça para a humanidade. Que quando recebe aquela caixinha com os números para deslanchar uma guerra, ele pode ser tão tonto que pode errar os números e deslancha uma guerra nuclear. Então, nós estamos numa situação difícil, sabe? Não, mas a coisa é tão séria. Isso é quase paralelo, não quero sair do assunto. Que um grupo de senadores republicanos e democratas, com um pequeno grupo de cientistas, que acompanha passo a passo o Trump, de medo que ele cometa uma grande imbecilidade, grande besteira, e possa colocar a vida do planeta em risco. Porque ele é tão egocentrado que os Estados Unidos é pequeno demais para ele. O ego dele invade o mundo inteiro. Não tem nenhuma prática política, vem do mundo dos negócios, do show business, mais histriônico que qualquer outra coisa. Mas é perigoso, porque passa por cima da Constituição, passa por cima dos acertos, vive da pós-verdade, não existe verdade para ele. Então, é perigoso para a humanidade.
Então, não só a ONU continua um obstáculo, mas pessoas como ele, que desfaz todos os acertos sobre aquecimento global e os tratados econômicos, perde a humanidade. Veja, esse Papa que vem do fim do mundo, ele vem do caldo cultural que se criou aqui na América Latina, que é uma igreja comprometida com a justiça social, por destino dos pobres, que ganhou uma expressão na teologia da libertação. E ele está fazendo a reconciliação de todos esses teólogos, convidando, conversando, começando com o pai deles todos, que é Gustavo Gutierrez, John Sobrinho. Quando ele me convidou, ele disse uma coisa muito importante: eu quero reparar, não, compensar a injusta punição que você recebeu. Eu fui para Roma para ser recebido, só que tive um azar tremendo. Era a véspera do sínodo e houve a rebelião de 13 cardeais, que era filho sua família. 13 cardeais reacionaríssimos colocaram uma carta na mesa dele. Antes que ele lesse, apareceu no jornal de Roma, fora. Aí o Papa chamou os cardeais, deu um puxão de orelhas e vocês, quando foram nomeados, emitiram 2 votos: lealdade e fidelidade ao Papa. Vocês violaram o voto. E simultaneamente saiu um casalzinho de homoafetivos da Cúria Romana para provocar o Papa e os demais bispos. O casalzinho de homossexuais, um teólogo lá do Santo Ofício, com o parzinho dele, andando por aí. O Papa ficou maluco, entendeu como provocação. Aí mandou dizer a mim: não dá para receber, não tenho condições, e eu estou esperando que ele me convide de novo. Então ele está fazendo, na verdade ele está assumindo os grandes temas que maduraram aqui nos episcopados continentais, Medellín, Puebla, e ele levou isso lá para a Igreja Universal e vive isso de uma forma extremamente coerente. Não vive nos palácios pontifícios, come na fila, e ele disse no telefone: assim é mais difícil que me envenene. Come na fila como todo mundo e não quer comida especial. E o embaixador argentino, que era amigo nosso, tomava todo dia chimarrão com ele, e através dele que eu mandava os recados. Macri, a primeira coisa que fez, tirar esse daí e colocar um reacionário lá, sabe? Um óculos dele, que o Papa nem quer saber dele, mas é embaixador argentino da Santa Sé. Então nós estamos bem com esse Papa. É uma primavera para a igreja. Eu pessoalmente acho que nesse vazio de lideranças mundiais que existem, para mim existem 2 grandes líderes mundiais que falam a consciência das pessoas e dos governos, que é Dalai Lama e o Papa Francisco, escutado por todo mundo como uma figura ética profundamente ligada ao discurso da paz, do diálogo, e já 3 vezes disse: nós estamos dentro da terceira guerra mundial, porque há 40 frentes de guerra com alta letalidade. A gente nem ouve falar do Sudão, já se matou mais de 1 milhão de pessoas no Sudão. E na Ucrânia, no Oriente Médio, 40 frentes de guerra, e cada vez mais com armas letais, com medo que utilize aquelas pequenas bombas do tamanho de uma maleta de um executivo. Existem muitas dessas, especialmente no fim da Guerra Fria, que lançadas sobre Belo Horizonte não destrói nada, mas dá uma radioatividade que por 30, 40 anos ninguém vai poder viver aqui. É como em Chernobyl. Você não pode ficar mais de 15 minutos, senão se pega um câncer, pega alguma doença de pele, alguma coisa. E isso é o grande temor, que essas coisas já estejam na mão dos terroristas, porque a primeira coisa quando mataram Gaddafi foi se apropriar dos elementos radioativos que ele tinha enterrados no deserto, e eles pegaram aquilo tudo.
Eles não têm ainda a tecnologia de como fazer, mas tem os materiais básicos. Então, nós vivemos um pouco à mercê de algo que poderá significar uma tragédia para muitos lugares do mundo. Ana Flávia, você tem que me dar o teu e-mail, que eu não tenho aqui. E te mando a referência. E lá tem um site onde você pode entrar, etc. E tá o documento lá. Maria de Lourdes, os transgênicos. Os transgênicos, eles nasceram numa boa intenção de aumentar a produção de alimentos do mundo. Só que a coisa caiu no mercado, e o mercado não está interessado em alimentar o mundo, está interessado em ganhar dinheiro. Então, cria um problema cientificamente ainda discutível no mundo científico, porque a gente não sabe as consequências dessas mudanças, porque a evolução trabalhou milhões de anos para criar o equilíbrio de agora. A gente interveio no código genético e não sabe as consequências que isso poderá trazer aos seres humanos, ao equilíbrio da vida, especialmente aqueles elementos que a natureza não criou. Tem um famoso livro com o título A Morte do Futuro, com o prefácio de Al Gore, onde vários cientistas estudam exatamente os efeitos possíveis, isso não é muito seguro, da utilização demasiada de transgênicos, porque poderá trazer lentamente dentro do código genético humano, que eventualmente poderá até trazer a infertilidade dos seres humanos. Eu mesmo acompanhei um pouco essa pesquisa e tive, por puro acaso, lá na comunidade europeia. Vocês sabem que os países nórdicos, Noruega, Suécia, mesmo a Alemanha, a França, eles estão tendo um crescimento negativo. Desde a Primeira Guerra Mundial, se acrescentou na Segunda Guerra Mundial, uma grande esterilidade dos homens. E eles não sabem direito qual a causa. Eu, por acaso, encontrei um cientista que coordena o grupo de cientistas que estudam isso em nome da comunidade europeia. Eles acham, há várias teorias para explicar a infertilidade dos homens, da ordem de 10% por ano. Então, às vezes que a gente esteve na Noruega, na Suécia, é um grande problema que o governo discute. A Alemanha tem que importar todo ano 300 mil para manter o equilíbrio populacional. 300 mil. Eles fazem seleção, não é qualquer um que tem informação tecnológica, eles pagam alemão, dão casa, dão toda uma infraestrutura para poder manter um nível de população em que a raça alemã perdure, porque pelos cálculos deles, não sei, 2 mil e tanto, vai sumir a raça alemã. Melhor seria a inglesa, porque eles fizeram miséria no mundo inteiro, sabe? Essa podia desaparecer, ó. Então, uma das teorias deles seria: foram séculos de manipulação genética da alimentação humana, e está chegando ao código genético. A outra é que, como eles purificam todas as águas, mas não conseguem tirar o estrogênio da água das mulheres, e acabam deixando os homens inférteis. São várias teorias, nenhuma é segura, mas há o fato que é um desafio para a ciência. Então, isso eu digo que eu não sou em princípio contra condenar os transgênicos sem mais, e saber aquela justa medida que equilibra o trabalho da natureza com aquilo que nós fazemos, melhorando, atendendo necessidades, mas também com muito cuidado e consciência. E é uma questão de ética, e não só digamos, de comércio, de melhoria das espécies. Que consequências nós podemos mais ou menos prever? Então, o princípio da precaução é importante. Se eu não sei as consequências, eu não devo fazer. Mas se eu mais ou menos prevejo,
eu devo limitar, tomar consciência, impor limites a essa experiência para que não haja consequências futuras que podem ser danosas para a espécie humana. Então eu acho que, mais ou menos como aquilo que Einstein disse quando se estourou a primeira bomba atômica, diz: quando eu criei a teoria do átomo, o meu pavor era que fosse utilizado. Nós nunca deveríamos ter mexido nessa energia, porque ela é poderosa demais e a nossa inteligência não tem capacidade de controlar. Eu lembro que eu fui aluno ainda de Heisenberg, temos fundadores da física quântica. Eu fui aluno no último ano que ele deu aulas. Recordo como hoje, que ele sentado na ponta da mesa, dizendo: se eu pego um centímetro cúbico dessa madeira, e segundo a fórmula de Einstein, que posso transformar a matéria em pura energia, se eu transformar os milhões e milhões de átomos que estão nesse centímetro cúbico de madeira em pura energia, eu desestabilizo todo o sistema solar e atinjo talvez a nossa galáxia. Veja, esse pedacinho de madeira, e nós o fazemos bombas hoje com os átomos mais simples de hidrogênio, de plutônio, e não com essa poderosa força que está presente em todos os átomos. Então esse é o efeito, eu não acho que seja negativo isso. O ser humano chegou a um nível da sua evolução que ele se deu conta que ele pode manipular essas energias e construiu um instrumento para isso, que é a tecnociência. A ciência que descobre como funciona a natureza e a técnica como pode intervir. E aí entra um problema ético. Quanto eu posso intervir sem danificar o equilíbrio e sem prejudicar o ser humano? E como nós não somos muito fortes em ética, mas muito ciosos do mercado, do enriquecimento, etc., nós podemos chegar a um ponto em que temos que colher e aprender duras lições da nossa falta de responsabilidade e de consciência. Eu acho que era tudo, né? Muito obrigado. Bom, queria agradecer o professor Leonardo Boff, esse brinde que ele nos deu, né? Em profundidade, em sabedoria. Acho que não esqueceremos nunca essas belíssimas palavras, né? Muito obrigado, viu, professor?